Pessoal, então vamos fazer mais uma correção de atividades e nessa aula nós vamos falar sobre gráfico e mapas, fazer análise de gráfico e mapas, corrigir as questões 1 e 2, analisar uma charge e fazer a correção da questão número 2 e falar então sobre evolução do espaço rural brasileiro, fazendo as questões 1 e 2. Então está aqui as atividades que vocês receberam, foram essas aí, e a primeira página é essa daqui, que nós vamos então fazer análise do gráfico e também do mapa. Vamos colocar na tela aqui para a gente visualizar melhor. Então está aqui essa atividade. Coloquei aqui em colorido para ficar mais fácil para a gente analisar. Vocês receberem em preto e branco aí, né, que não tem como a gente imprimir colorido para todos, mas agora a gente vai analisar de forma colorida para poder ficar mais fácil a visualização aí. Então para quem não fez, é até bom e vai corrigindo aqui agora, né? Então esse primeiro gráfico aí mostra então a população mundial desnutrida, né, entre 2000 e 2017. Nós temos aí os percentuais ali do mundo em azul, né, as proporções de 2000 e 2002, depois 2005 a 2007, 2010 a 12 e 2015 a 17, foram os períodos aí, né? E a gente vê que pelo gráfico foi diminuindo então a quantidade de população desnutrida. Naquela linha vermelha lá em cima, nós temos então os países em desenvolvimento. A gente vê que os países de desenvolvimento têm o ponto mais crítico, né? Porque é bem elevado a questão dos países em desenvolvimento em questão da população desnutrida, é muito elevada, né? A gente vê que ultrapassa a população em milhões, né? Em 2000, por exemplo, até 2002, foram mais de 800 milhões de habitantes, né, de população desnutrida. Entre 2005, também permaneceu em mais de 800 milhões de pessoas, né? Entre 2010 e 2012, diminuiu, mas passando na faixa ali de 800 milhões. A mesma coisa ocorrendo por volta de 2015 e 2017, né? Em torno de 800 milhões de pessoas desnutridas nos países em desenvolvimento. Já nos países desenvolvidos, a gente vê que a linha é muito baixa, né? Ela é muito inferior a 200 milhões de habitantes, né? A gente vê que ela aqui, ó, a linha verde, ela está lá embaixo, ó. E a gente vê então que os países desenvolvidos têm um índice então de população desnutrida muito baixo. Em comparação aos países em desenvolvimento, a diferença é gigantesca, ok? Então é isso aqui que quer dizer então esse gráfico aqui. Em relação à mortalidade infantil em 2017, a gente vê que a maior quantidade de pessoas, né, a taxa de mortalidade infantil, nascidos vivos, né, a gente vê que o gráfico está mais colorido aqui, ó, na região da África, né, e no sul do continente asiático. A gente vê que é grande, né, quanto mais escuro, maior é a taxa de mortalidade infantil, né? A gente vê que aqui, ó, na América Latina e América do Sul, a gente vê que a mancha está aqui também. O percentual não é muito baixo não, né? Varia entre 10 a 45, né, em algumas regiões aqui na América Latina. Mas o ponto mais crítico mesmo é no continente africano, né, que a taxa de mortalidade infantil é muito elevada, e também aqui no sul do continente asiático, né? A gente vê aqui. Então, a questão número 1 diz o seguinte: considerando as informações do gráfico, em qual conjunto de países seriam necessárias ações no modo de produção da agropecuária para eliminar o problema da fome, né? E que tipo de ações poderiam ser realizadas? Somente essas ações resolveriam esse problema? Explique. Então vamos por parte. Nós temos aqui então, né, que os países em desenvolvimento são os países então que têm problema da fome, né, que a gente precisa eliminar o problema da fome, são os países em desenvolvimento. Depois pergunta ali, que tipo de ações poderiam ser realizadas? Então, seja, ações voltadas então para o aumento da produção de alimentos para consumo da população e não para exportação, como é feito em diversos países. Então, muitos países, por exemplo, no continente africano, né, o novo colonialismo, neocolonialismo, né, faz com que áreas, né, os países que investem na África, eles produzem, eles
façam a produção ali e essa produção que é feita no continente é exportada para outros países. Então, ou seja, a população não fica com os produtos ali para poder consumir, ele é exportado. Por isso que nós temos esse grande problema aí. Aí ainda pergunta ali na questão se somente essas ações resolveriam então o problema da fome, né? Não, a gente pode dizer que somente essas ações não resolveriam, né? A questão de diminuir as áreas destinadas a produtos para exportação não diminuiria, né? Não resolveria o problema. Por quê? Porque há outras causas para a fome, né? Como desigualdade social, né? Concentração da propriedade rural nas mãos das grandes empresas, né? Que fazem então, eles produzem dentro desses territórios africano e asiático e exportam para os países da Europa e para outros lugares do mundo. E nós temos um grande problema de pobreza, guerras e conflitos dentro do continente africano, principalmente, né? Muitas guerras e muitos conflitos ali. Então, ou seja, além de diminuir as áreas destinadas a produtos de exportação, teria que resolver o problema da propriedade rural, né? Da terra para outras, para a população, né? Para a população produzir, erradicar a pobreza e também terminar com as guerras e os conflitos. Só assim que poderia então resolver o problema da fome no continente africano e no sul do continente asiático. Continuando, nós temos a questão 2, que pergunta o seguinte: em quais porções continentais o problema da fome é particularmente grave? A gente já falou sobre isso aqui então, né? O problema maior é no continente africano e sul do continente asiático, né? A gente vê ele que está mais colorido o mapa, né? Circulado ali, ó, no continente africano e sul do continente asiático. E o que provoca tal situação, né? O que provoca isso? Na verdade, essa complicação foram submetidas ao novo colonialismo, né? Ao neocolonialismo, né? Então, o que significa neo? Neo é novo. Então, uma nova forma de colonizar. Com a inserção das plantations. O que são plantations? São as grandes extensões de terras, né, destinada a produzir um só produto, né? Então, pego grandes extensões de terra e produzo só arroz. Ou então pego só uma grande extensão de terra e produzo só milho, né? Isso são os plantations, né? Que são produtos que são cultivados com o intuito de exportação, né? E não para a população consumir. Então isso é um grande problema. A África possui conflitos e guerras também, então isso aí é um grande problema, né? Essa situação que complica mais o problema da fome nessa região. E por fim pergunta ali, isso está relacionado à maior ocorrência da mortalidade infantil? Sim, né? Uma coisa tem relação com a outra. Então, se a gente for observar, a gente vê que está relacionado sim, porque os países com os maiores índices de pessoas subnutridas, né, possuem então elevadas taxas de mortalidade infantil, né, principalmente no continente africano, que tem muita mortalidade infantil, que são os países que possuem então os maiores índices de subnutrição. Continuando aqui, nós vamos para a charge, né? Então essa daí foi a charge que vocês receberam, era para lê-la e responder as duas questões ali. Primeiro, a gente vai ver então que ali tem uma charge de duas pessoas, né, vendo televisão, e diz o seguinte: tá vendo? Não teremos mais problemas de moradia. Porque na televisão está dizendo o seguinte: se eleito, prometo construir mais de 1000 pontes, elevados e viadutos. Aí eles vão e falam, né, que não terão mais problemas de moradia, né? As duas pessoas que estão ali são provavelmente mendigos. Aí a gente pergunta o seguinte: que problema social que é criticado na charge? Então nós temos um problema social grave que é a falta de moradia, né? Então, ou seja, está falando sobre a falta de moradia e a gente vê ao fundo lá as pessoas debaixo dos viadutos, né? Então, um problema de moradia que ocorre muito nas grandes cidades, né? E ainda pergunta a letra B o seguinte: com base na charge, é possível perceber uma característica importante da sociedade urbana industrial, que existe constante retirada de recursos naturais. Que característica é essa? Então, ou seja, que recursos que eu tenho que retirar para poder fazer então pontes, viadutos, principalmente recursos da natureza, né?
Então nós temos aí uma crítica ao modelo de transporte na cidade, né? Que a gente utiliza muito os automóveis como meio de locomoção, e aí, então é necessário realizar obras viárias, né? No caso, construir pontes, viadutos, asfaltar, né? E para isso nós precisamos retirar então recursos da natureza, como a vegetação, fazer tamponamento de rios, né? A gente tampa os rios para poder fazer então estradas, e ainda nós tiramos recursos da natureza, o petróleo, o gás natural e os biocombustíveis, né? Para poder abastecer os automóveis. Então, essa que é uma grande característica importante aí, ok? Para finalizar, nós vamos então falar então sobre um pouquinho da evolução do espaço rural brasileiro. Se a gente for observar nesse texto aí, a gente viu que o processo de industrialização começa na década lá de 1960, né, para substituir as importações. Então a gente vai utilizar mais o espaço rural brasileiro para produzir, né, os produtos que a gente necessita aqui no país. E essa expansão aí dos empreendimentos agropecuários modernos, eles afetaram então áreas de pequenos produtores, né? Então a produção agrícola dos pequenos produtores foi prejudicada, né? Com que? Com a mecanização, né, o aumento dos insumos e implementos industriais, e houve necessidade então de mais investimento de capitais, o que os pequenos produtores não conseguiam, né, porque eles não tinham dinheiro, não tinham verba para poder investir nesse tipo de produção. E aí nós temos então com a mecanização falta de emprego, né, gerando desemprego, né, dentro da área rural, fazendo com que os pequenos produtores acabassem sendo expulsos, né, de forma velada para outras áreas, ou até mesmo tendo que sair das áreas rurais e ir para a cidade procurar outro tipo de trabalho. Então é isso aí que quer dizer o texto aqui. Então vamos corrigir a atividade ali. A primeira questão diz o seguinte: a modernização da agricultura mencionada no texto trouxe um expressivo aumento da produtividade, tendo em vista que o Brasil foi um dos países que adotaram o pacote tecnológico da Revolução Verde. Entretanto, esse modelo implementado favoreceu em grande parte apenas parcelas dos agricultores. Identifique qual é essa parcela e quais foram as consequências para os outros agricultores. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Os grandes empreendimentos agropecuários foram os beneficiados. Essa que foi a parcela aí de agricultores que foram beneficiados. E eles substituíram então os pequenos agricultores. As consequências foram muito graves. Por quê? Houve a migração dos pequenos produtores com pouco ou nenhum recurso, né, que não tinham dinheiro para poder investir nas grandes áreas para produzir, fazer grandes produção de alimentos, né, de agricultura. Eles foram para outras regiões ou foram até mesmo para a cidade na busca de outras formas de trabalho, né? Então essa que é a consequência então para os outros agricultores, ou seja, para os pequenos agricultores. Então os grandes agricultores, os grandes agropecuários tomaram o lugar dos pequenos agricultores, né? E esses pequenos agricultores aí acabaram sofrendo a consequência, tiveram que migrar para outros lugares e também arrumar outra forma de trabalho. A questão número 2 diz o seguinte: o desenvolvimento desse modelo de mecanização da agricultura trouxe transformações no trabalho do espaço rural brasileiro. Identifique quais foram essas modificações. Então, o que trouxe de diferente, então, a mecanização para o trabalho, então, no espaço rural? Muitos postos de trabalho, né, no espaço rural foram substituídos por máquinas. Então, houve também um êxodo rural, as máquinas substituindo, então, no caso, as pessoas trabalhando no campo. As pessoas que trabalhavam no campo não tinham mais emprego, tiveram que fazer o quê? Sair da área rural e ir para a cidade, que é o êxodo rural. Aí muitos trabalhadores passaram a prestar serviço no setor secundário e terciário. O que é setor secundário e terciário? Ou eles vão para a indústria, né, que é o setor secundário, ou vão para o comércio e serviço, ou vão trabalhar nas áreas urbanas, nos comércios, ou prestar algum tipo de serviço, ou até mesmo ser pessoas ambulantes, né? Então, ou seja, eles vão ter que arrumar outra forma de sustentarem. As atividades rurais, então, passam a exigir a mão de obra especializada. Que mão de obra especializada que é essa? São técnicos agrícolas, por exemplo,
agrônomos, tratoristas, operadores de semeadeiras, colheitadeiras, entre outros. Então, ou seja, o campo ele fica muito mais qualificado, né? E as pessoas têm que se especializar. Se não se especializarem, eles têm que acabar saindo daquela área rural e ir para outro espaço, arrumar outro tipo de emprego. Então é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula. Até lá.